Olá, pessoal! Estou aqui hoje, então, com mais um super convidado dentro do nosso quadro Match Help. Então, estou buscando todas as dicas de conteúdo e as solicitações de vocês e trazendo pessoas do mercado, pessoas que têm vivência diária sobre os temas para abordar um pouquinho e trazer alguns dos principais tópicos que são abordados hoje. Então, o tema do nosso papo hoje é investimentos em renda variável, mais especificamente em ações. E o meu convidado é o Inácio Recena, ele é meu colega na PUC, é professor de finanças na PUC. E, além disso, ele é agente autônomo de investimentos da CAPS Investimentos. Depois eu deixo o contato dele aqui no vídeo. Inácio, muito obrigado por ter aceito o convite para bater esse papo e ajudar um pouquinho mais as pessoas com a transferência do teu conhecimento no ramo, Inácio. Legal, Fê. Obrigado pelo espaço para poder divulgar um pouquinho, conversar um pouquinho e passar um pouco também desse meu conhecimento sobre o mercado, sobre o que a gente está vivendo hoje. Muito legal a gente conseguir ter essa interação aí com todos esses interessados nesse momento, né? E vieram bastante solicitações para eu falar sobre esse tema. Então, Inácio, primeiro ponto, a gente sabe que agora, em função da pandemia, a busca por investimentos em ações ela tem crescido bastante. Provavelmente em função de uma redução de juros, então investimentos seguros não são mais tão atrativos como antigamente, e eu acredito que também pela disponibilidade de tempo, então as pessoas estão mais em casa e elas acabam tendo mais tempo de procurar informações e de se apropriarem. Então, eu queria que tu falasse um pouco hoje como está esse movimento da Bolsa de Valores, de ações. Também já trouxe aqui que ações são partes do capital social de uma empresa, que ele está disponível para compra, para investimento para pessoas em geral. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como está esse movimento de bolsa, quais setores e ações que estão sendo mais procurados nesse momento. Esse movimento está sendo bem claro, bem transparente assim, nesse momento do mercado. Como tu falou, a questão da queda da taxa de juros é um indicador que bem influente nessa tomada de decisão do investidor. Ele que era muito acostumado a trabalhar com a renda fixa, com altos ganhos anuais, 10, 12, às vezes até mais, 15% ao ano, né? Hoje se vê num momento que um retorno de 2%, 3% acaba já não refletindo mais as expectativas do investidor. Então ele busca alternativas, busca conhecimento e acaba pensando em investimentos mais estratégicos, mais complexos também. E acaba vindo muita essa demanda de como investir, o que fazer nesse momento. E o mercado de ações, que ainda então não era tão desenvolvido no Brasil, ganhou as manchetes de jornais aí muito por esse momento. E aí tem várias maneiras da gente fazer os investimentos em ações, né? Então, desde a parte de investimento direto em ações até via fundos de investimentos. E esse momento, muitos clientes até me colocaram: Inácio, eu tirei esses últimos 2, 3 meses para estudar ações, para eu entender o que é isso. E aí surgem mais dúvidas do que explicações, na verdade. E aí, como investir, qual é a melhor forma? Tem escolas de investimento, né? Formas de pensar, formas mais fundamentalistas que vão trabalhar com a parte contábil da empresa, e formas mais técnicas que aí trabalham com estatísticas e preços passados das ações, movimentos e tal, para tentar prever os movimentos futuros. Mas hoje em dia são vários os setores que a gente vem buscando, né? Tem uma questão política aí que está envolvendo muito a questão de privatizações, então tem muita dúvida sobre quais empresas poderão ou não ser privatizadas, se o benefício realmente será alto da privatização. Setores comuns, como setores de bancos e commodities, que são setores relevantes na nossa bolsa, que depois da crise não tiveram uma recuperação talvez tão acentuada. Enfim, e outros setores que às vezes acabam aproveitando o momento, digamos assim, né?
empresas que verificaram esse momento de mudança de padrão de consumo, mudança de padrão de comportamento e conseguiram se destacar na bolsa, que são as empresas de varejo com um e-commerce muito desenvolvido. Então, Magazine Luiza, até mesmo a Via Varejo, são empresas que, com um investimento alto em tecnologia e proporcionando esse e-commerce, conseguiram ter desempenhos muito, muito bons nesses últimos meses, né? Aproveitando que tu comentou ali sobre análise técnica e análise fundamentalista, queria que tu falasse um pouquinho mais da diferença entre essas duas técnicas e também relacionando isso com o tipo de operações que a gente tem disponível. Então, a gente sabe que a próprio mercado de ações nos oferece diferentes tipos de operações, além do comprar e vender ações, tem outras regras de como planejar e como escolher essas operações. Então, queria que tu falasse um pouquinho dessa essa análise, essa comparação da fundamentalista e da técnica e como elas influenciam nesse tipo de operação e quais são os tipos de operação que a gente tem atrelado a cada técnica. As grandes principais escolas que tem para a escolha de investimentos, né, é a escola fundamentalista, que trabalha com análise contábil, com indicadores contábeis das empresas, e a escola técnica, que trabalha com o preço passado dos ativos e com os padrões de preço. Então, se inclui nessa análise técnica uma análise profunda de estatística para tentar encontrar padrões passados nos preços dos ativos para conseguir prever qual vai ser o movimento futuro desses ativos. E essas duas escolas, elas estão sempre num certo conflito. Qual é a melhor escola? Difícil dizer qual é a melhor escola. Tem muita gente que se identifica melhor com a fundamentalista, porque tem uma visão talvez de mais longo prazo, que acredita que o preço da ação vai acompanhar o valor da empresa, né? E por mais que se tenham distorções ao longo do caminho do preço do ativo, sempre no horizonte o preço deve acompanhar o valor da empresa. E a análise técnica, por sua vez, ela tem um viés um pouco mais de curto prazo, tentando encontrar distorções no curto prazo para ganhar, ter um retorno financeiro. Então, qual seria o curto prazo? Poderia ser até o day trade, o famoso day trade, que é muito falado, né? Que são operações que tentam pegar ali distorções de preço de 30 minutos, de 1 hora, às vezes até prazos menores, dependendo dos ativos, né? Como o mercado futuro e tal. Mas também não restringe a operações de swing trade, que daí seriam compras e vendas e operações mais de 1, 2, 3 dias, né? Uma semana, talvez, mas sempre buscando essas distorções de espaço curto de tempo. E de longo prazo, Inácio, que exemplo de... eu quero investir na bolsa, mas eu quero investir no longo prazo. O que seriam exemplos de operações de longo prazo? Olha, é muito importante a gente conseguir identificar com clareza a análise da empresa, né? Conseguir entender bem o que aqueles números estão dizendo. E mesmo com vários entendimentos do mercado, cada analista sugere um certo preço. Tem só lá seu modelo de valuation da empresa, mas o analista da empresa tal diz que o preço é X. O analista da empresa Y diz que o preço é X mais 2. Então, existe ainda, assim, distorções de visão do valuation, do valor mesmo da empresa. Então, a gente tem que conseguir ter o discernimento para interpretar bem esses números. É sempre interessante a gente coletar o máximo de informações possíveis, buscar em analistas renomados, com casas de análise realmente com uma bagagem histórica muito interessante de acerto, de competência, né? E importante também a gente tem que tomar muito cuidado de onde estão vindo essas fontes, porque hoje em dia, com a tecnologia, com o celular na nossa mão, muita gente faz vídeo achando que é analista, fica divulgando informação sem ter nenhum tipo de responsabilidade. Então, é importante a gente buscar
pessoas que tenham responsabilidade pelo que falam. Então, esse seria o princípio para a gente buscar informações para análise de longo prazo. E aí a gente pensar numa carteira, né, diversificação, como, né, a escola de análise de carteiras, né, fala, né, diversificação para diminuir o risco. Isso é sempre importante ter no nosso horizonte de escolha. Eu gosto muito de uma definição de um autor, agora eu não lembro qual, que ele diz que o ideal é até utilizar as duas técnicas juntas, né? Então, eu usar a análise fundamentalista para escolher qual empresa eu vou investir, mas eu também posso usar a técnica para saber o momento correto de comprar aquela ação ou não. Então, utilizar os dois juntos seria a estratégia ideal. Inácio, como é que, vamos supor Frederic, eu quero investir no mercado de ações. Como é que eu vou saber, como eu vou escolher se eu teria, o meu perfil seria mais para operações de curto prazo ou de longo prazo? Porque, na verdade, o longo prazo é aquela questão de colocar o dinheiro para um horizonte de tempo de 20, 30 anos. Então, como é que Frederic, se eu me inserisse hoje no mercado de ações, como é que eu posso escolher qual que seria o tipo de operação mais adequado para mim? Bom, essa eu até trago um exemplo bem prático de um cliente que eu tive, que, claro, que quando a taxa de juros estava lá nas alturas, era um investidor super feliz, remunerando seu capital a 15% ao ano. Quando a taxa começou a cair, ele já percebeu que precisava assumir um pouco mais de risco. E aí começou a colocar 2% do capital dele em bolsa. Comprou umas açõezinhas. Aí gostou, foi para 8% do capital. Gostou mais um pouco, comprou uns fundos de ações, deu uma diversificada na sua carteira, atingiu 15%. Quando ele atingiu 20% do patrimônio dele em ações, ele começou a me ligar todos os dias. 8h30 da manhã eu já sabia que ele ia me ligar, porque ele queria saber como que foi o mercado futuro, o mercado da Ásia, como que estavam abrindo os futuros, porque ele queria ver como que ia desempenhar a carteira dele no dia. Ou seja, ele chegou num patamar de exposição a esse nível de risco de ações que acabou prejudicando o dia a dia dele. Ele começou a deixar de executar o trabalho do dia dele para se preocupar com a carteira de ações dele. Então, eu acho que essa questão ela é muito pessoal. Hoje, ele já não está mais com 20%, ele já caiu para em torno de 12% a 15% do patrimônio dele e ele já não me liga mais todo dia. Agora a cada 15 dias ele me liga. Então, eu acho que é uma questão de sensibilidade, de entender, eu sou longo prazo, eu sou curto prazo, o quanto que eu tenho que colocar, isso tu vai sentindo aos poucos. Tem muito cliente que vai, em 1, 2 semanas, o ativo subiu 2%, 3%, já quer realizar o lucro, já quer parar de operar. Tem investidor que nem olha isso, ele está olhando já daqui a 10 anos. Né? Então, realmente é pessoal e só vai a pessoa se dar conta quando ela começar a fazer, e é importante ir fazendo aos poucos. Eu sempre coloco assim para os clientes, um cliente vem, eu tenho 500 mil reais para colocar em ações, Inácio, ou 10 mil reais para colocar em ações. O que eu faço? Olha, começa aos pouquinhos. Eu sei que tu tem esses 10 mil, mas será que realmente é os 10 mil que tu quer botar? Ou não é menos? Tu nunca experimentou isso. Então coloca 1.000. No outro mês mais 1.000. Vai indo aos pouquinhos. Além de tu ir te acostumando com esse outro mundo de risco, tu também tem a possibilidade de pegar uma menor distorção de preços, né? Então tu vai indo aos pouquinhos, de repente tu comprou num dia que estava caindo, no outro mês caiu um pouco mais, tu comprou um pouco mais, tu vai fazendo uma ponderação, um custo médio dos teus ativos. E eu vejo isso é bem comum mesmo de amigos meus que começaram a investir em ações, por mais que seja um investimento de longo prazo, que eles não queiram realizar o ganho hoje, mas eles ficam naquela neura de todo dia acompanhar, hoje eu perdi tanto, hoje eu ganhei tanto. Na verdade, a perda ou o ganho são efetivos no momento em que eu realmente vendo, né? Então, eu acho que isso que o Inácio trouxe é super importante, de não deixar que isso interfira a vida de vocês e não ficar naquela neura de ficar acompanhando todos os dias, se o meu objetivo não é resgatar o valor hoje, é justamente investir
no longo prazo. E para finalizar, Inácio, a gente sabe que dentro do mercado de ações, a gente tem basicamente duas opções de investir. Uma é eu, Frederico, individualmente montar uma carteira e escolher as operações. E a outra forma de investir é através de fundos de investimento que estejam focados em renda variável, mercado de ações. Qual seria a tua dica? O que eu deveria escolher? Então, eu, Frederico, já entendi a questão de escolher operações de curto e longo prazo, e que está muito relacionada ao nosso comportamento, aos nossos hábitos, né? E em relação a tipos de investimento, o que tu me recomendaria? Eu montar minha carteira, procurar um fundo, o que tu acha que é melhor? Bom, eu acho que se esse investidor ele talvez não tenha tanto conhecimento ainda e também não tenha tanto tempo para discutir com profissionais do mercado quais são as melhores alternativas, ele quer apenas se expor a esse tipo de mercado, eu acho que os fundos de investimento em ações são um produto bem interessante nesse momento inicial de escolha, né, de início de investimentos. O fundo de investimento, tu está, na verdade, contratando a estratégia de um gestor, de um profissional. O fundo de investimento é, na verdade, uma equipe que tem dentro de uma gestora que trabalha diuturnamente para entregar o melhor resultado para os seus cotistas. Então, se entende que um fundo de investimento ele tem o objetivo e ele só vai ser remunerado e só vai essas pessoas que estão envolvidas elas só vão ganhar dinheiro se o fundo performar bem, crescer e for um bom investimento, senão as pessoas vão tirar o dinheiro desse investimento, né? Então, como existe essa premissa, eu acho que escolher um bom investimento, um bom fundo de investimento, com bons gestores, com um bom histórico, que a gente consiga verificar nos momentos de crise como que a estratégia performou, é interessante. Agora, se tu é um investidor que quer conhecer, que quer ver o que tu está fazendo, ter mais propriedade na tomada de decisão, aí eu acho mais interessante tu montar a tua própria carteira e ainda assim eu acho interessante tu ter sim um profissional te auxiliando, né? Tu trocar informação, porque o que eu sempre falo para os clientes é o seguinte, tu vai pesquisar no Google uma dúvida que tu tem. O que o Google vai te responder? A tua pergunta. E só a tua pergunta. E muitas vezes a resposta não é a tua pergunta. O que tu quer saber é outra coisa. E o Google não vai te responder isso. Então, um profissional que tenha competência, experiência de mercado, ele vai conseguir identificar a tua pergunta, entender realmente o que tu quer dizer com aquilo e te mostrar todos os cenários possíveis. Então, eu acho que sim, é relevante tu procurar um profissional para te auxiliar nas escolhas dos investimentos, para trocar informações. E é uma construção junto, o profissional com o investidor, um identificando a forma de pensar do outro para tentar entregar o melhor resultado também. E eu acho que isso é super importante. Também é uma coisa que eu falo para os meus amigos, que é sempre buscar a reputação e o histórico, tanto do profissional que vai ajudar vocês, como também de uma gestora, de uma corretora que vai auxiliar vocês. Então, hoje a gente sabe a quantidade de influencers digitais que estão aí, de todos os assuntos e do mercado financeiro. Eu acho que é uma das categorias que mais surgem gurus de finanças, mas eu sou meio cética para isso, mas que experiência a pessoa tem? Ela trabalha no mercado há quanto tempo? Ela acompanha? Porque a gente sabe que para investir em ações tem que ter um acompanhamento diário, gente. Não adianta eu querer fazer por conta, sem auxílio, se eu não tenho tempo para me dedicar todos os dias, dependendo do tipo de operação que eu faço. Então, essa é... Além dessa questão, assim, Fê, eu acho que é importante a gente entender também quais são as responsabilidades que essa pessoa tem ao passar uma informação, ao fazer um vídeo e gravar o que ela pensa. Tudo bem, todo mundo pode fazer isso, mas qual é a responsabilidade que ela tem sobre a CVM, a bolsa? Esses cuidados a gente vê, porque daí a gente identifica, bom, esse cara está falando, se ele falar alguma coisa em desacordo com as regras de mercado, vamos colocar assim, ela vai ter que se justificar. Se a pessoa ela
não está sob esse escopo das regras, ela pode, Fala o que teoricamente, falar o que quiser, ela né? quiser. Né? Então, acho que tem que ter esses cuidados, porque é o nosso dinheiro, né, Fê? Claro. Então, é muito bonito quando os outros estão ganhando, o vizinho ganhou, o primo ganhou, e aí quando tu entra, tu perde. Puxa, sempre na minha, sempre comigo. Isso aí a gente escuta também, né? Não, verdade. Então, Inácio, eu queria agradecer muito por ter disponibilizado esse tempinho para bater um papo com a gente. Pessoal, quem tiver mais dúvidas, quem quiser saber mais ainda sobre ações, deixem aqui nos comentários, eu posso marcar com o Inácio para, de novo, a gente fazer algum bate-papo, se vocês quiserem também algo mais específico. Então, Inácio, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Frei. Obrigado a todos aí, sempre às ordens. Um abraço.